Olá pessoal, e vamos para a nossa quinta aula da série Entendendo a Corrente Elétrica nas Tomadas. E na aula de hoje nós vamos fazer uma complementação da aula anterior, justificando o que é o sistema monofásico, bifásico e trifásico. Na aula anterior nós vimos a distribuição da carga elétrica desde a usina até chegar em sua casa. Para começarmos então, nós vamos tirar algumas dúvidas, e prosseguir a nossa aula de um jeito bem ilustrado aqui para vocês entenderem bem, de um jeito bem prático, tá? Então o que nós temos? O transformador, nós já vimos que ele tem uma ligação primária, que entra 3 fios, uma ligação secundária, que saem 4 fios. Nesses 4 fios você tem 3 fases e um neutro, né? Nesse tipo de transformador. Depois tem vários outros tipos de transformadores aí que pode ser usado. Então, esses fios que saem do transformador são 3 fases e um neutro. Então imagina que esse transformador está liberando 3 fases e cada fase é 127 volts. Então a fase 1, 2 e 3 é 127 volts e a ligação ali de cima é o neutro. Poderia colocar esse neutro em outra ordem, posso colocar o neutro embaixo ali. Eu coloquei no meu desenho, na minha figura, o neutro aqui em cima, tá? Se você fizer uma ligação então, imagina que uma casa está ligado ali, ó. Esse fio está passando e uma casa ligou entre uma fase e um neutro e veio para a sua casa uma fase e um neutro. Se veio uma fase e um neutro, a ligação é monofásica, uma fase. Então, monofásico não significa um fio, são 2 fios, mas monofásico é uma fase. O outro é o neutro, certo? Se eu então fizer uma ligação e colocar uma tomada ou qualquer equipamento na minha casa monofásica de 127 volts, onde entra uma fase e um neutro, como esse transformador, cada fase é 127, eu vou ter uma ligação ali, uma tomada, se eu instalar, vai ser 127 volts. Entre uma fase e um neutro é 127, certo? E eu posso ter um disjuntor aí de 50 amperes. Se passar de 50, ele vai cair a chave, vai proteger meu sistema. E nós já vimos em aulas anteriores que essa casa de 127 ligada em 50 amperes, você pode ter uma carga máxima aí de 7 kW, né? No máximo, aproximadamente 7.000 watts, certo? 7.000 watts. É uma carga pequena porque você não consegue ligar 2 chuveiros, porque 2 chuveiros, se for no inverno, um chuveiro tem quase 5.000 watts aí, já vai dar 10.000. Se você ligar 2 chuveiros, já vai cair tudo aí o seu sistema. Uma carga bem pequena, monofásica de 127 e um disjuntor aí de 50 amperes. E se eu pegar agora o neutro e pegar lá a segunda fase, a fase do meio entre as fases, e fizer uma ligação em outro local, eu vou ter que tipo de diferença de potencial entre a fase e o neutro? Também é 127. Então isso aqui, a tensão de fase aí é 127. Tensão de fase é 127. Ligou fase com neutro, vai dar 127. A carga vai ser a mesma que nós mostramos. Mas então por que alternar aí? Porque a primeira ligação está entre o neutro e a primeira fase. A segunda ligação está entre o neutro e a segunda fase, a fase lá do meio. Porque daí você não sobrecarrega um fio só, você pode ir alternando as ligações para você não sobrecarregar um fio só, isso é legal, mas porém, desse jeito aí, vai continuar sendo monofásica, vai continuar tendo uma fase e um neutro e a ligação continua com 127 volts. Mas e se eu fizer uma ligação desta forma aqui? Se eu pegar e ligar 2 fases, trazer ali para minha casa 2 fases e um neutro. Nesse caso, você pegou 2 fases e um neutro. Você pegou bifásico, 2 fases e um neutro. Então tem 3 fios, mas a ligação é bifásica, porque daqueles 3 fios, 2 são fase e um é neutro. O que eu posso fazer com essa ligação na minha casa? Se você ligar a fase com o neutro, você vai ter 127 volts, que é a tensão de fase aí. Se você ligar a fase, a última fase, com o mesmo neutro, você também vai ter uma ligação de 127 volts, porque a tensão de fase é 127 volts e entre neutro e uma fase, a diferença de potencial, DDP, vai ser 127. Então não vai mudar. O que vai acontecer então é que você pode ir fazendo ligações aí e não sobrecarregar uma fase só. Você coloca lá no quarto, na sala, cada cômodo da casa, você pode ir colocando aí entre uma fase e um neutro, entre outra fase e um neutro, para você não sobrecarregar uma fase só, não sobrecarregar um fio só aí da sua casa. Mas se você pegar, legal que eu vou mostrar agora, ó. Se antes você tinha uma ligação monofásica e o disjuntor de 50 amperes, agora na bifásica você pode ter um disjuntor de 100 amperes, você dobrou a carga da sua casa. Se antes era 7 kW, agora já pode ter aí 14 kW até. Então já ampliou a carga que você pode ter na sua casa, inclusive para você instalar 2 chuveiros, inclusive para você colocar ar-condicionado em 220. Vamos dar uma olhadinha então? Se eu pegar agora, eu tenho um ar-condicionado que só funciona em 220 e as minhas fases são de 127. Aí eu faço uma ligação de linha, né? O que seria ligação de linha? É a linha que você liga entre uma fase e a outra. E se você ligar entre uma fase a outra, você tem fase de 127. A tensão de linha vai ser 127 vezes raiz de 3, que é o nosso número mágico que eu calculei em aulas anteriores aí. Então 127 vezes a raiz de 3, eu vou ter uma tensão de
220 volts. Vou conseguir colocar chuveiros de 220, vou conseguir colocar ar-condicionado 220 e eu vou ter um disjuntor aí de 100 amperes com a carga dobrada em relação à monofásica de 127. Olha que interessante, né? Eu consigo ter aí uma carga bem maior. Se eu ligar chuveiro ou equipamentos entre fase e neutro, eu tenho 127. E se eu ligar fase com fase, eu tenho 220. Então, essa casa eu já consigo ter dois chuveiros. Inclusive, eu posso ligar eles ou em 127, se ele for de 127, ou ligar direto 220. Então, vamos supor, a minha casa é monofásica, passei ela para bifásica, mas ela continua em 127, mas é bifásica, e o ar-condicionado que eu comprei é 220. Ele vai funcionar na sua casa agora que é bifásica. Por quê? Porque 127 é o valor de cada fase. Se você ligar o ar-condicionado 220 entre duas fases 127, ele vai trabalhar com 220, que é o que nós vimos aqui no nosso cálculo, ó, 127 raiz de 3, que é a ligação de linha. O que é a ligação de linha? É a ligação que você faz. O que é a tensão de linha, né? Tensão de linha é a ligação que você faz ali entre fase e fase. Quando você tem a tensão de fase, se você ligar entre fase e neutro, você tem a tensão da fase, né? Que é 127. Se você ligar entre duas fases, você tem um negocinho chamado tensão de linha, que é a ligação entre duas fases aí, que dá 220 volts. Que legal, né? Já ampliamos aí a potência aí da nossa instalação. Eu vou sair aqui um pouquinho, porque agora eu quero explicar para vocês a ligação trifásica. Nós vimos duas monofásicas aqui e nós vimos, então, uma bifásica, duas monofásicas e uma bifásica. E agora vamos ver então a ligação trifásica. A ligação trifásica não tem por que fazer ela em 127, não é muito viável fazer em 127. Vamos então para uma ligação trifásica e ela vai ser feita em 220 volts. Nós vamos ter agora então a mesma ligação que eu passei no início dessa aula, só que agora cada fase tem 220, não é mais 127. Então esquece aqueles números lá, que lá foi para 127, 220. Agora, cada fase tem 220 e a gente vai ter 3 fases e um neutro. Então, se eu pegar uma ligação em que cada fase tem 220 e vamos fazer uma ligação monofásica, peguei uma fase e o neutro, eu vou poder instalar ali uma tomada de 220 ou um equipamento que funciona em 220, um chuveiro elétrico. Então, eu posso ter um ar-condicionado monofásico 220? Pode. Vai dar 220 ali, ó. Vai dar 220, vai tocar o seu ar-condicionado, vai rodar o seu chuveiro aí em 220 volts, monofásico, né? A fase agora é o dobro da outra, né? O disjuntor também vai ser o dobro do outro. A corrente, a potência da sua casa vai ser bem maior do que uma monofásica 127. E se eu instalar entre o neutro e a fase do meio ali, a segunda fase? Vai ser a mesma ligação, vai trabalhar com 220, porque cada fase é 220, o neutro ali vai ser o nosso zero, vai trabalhar com 220. O que vai acontecer é que você não está sobrecarregando um fio só. E se eu fizer uma ligação agora bifásica, onde cada fase é 220? Olha que legal agora. Agora tem duas fases e um neutro, bifásica, 220, porque cada fase agora tem 220. Você vai ter aqui entre uma fase e um neutro, você pode ir lá na sua casa e colocar uma tomada de 220. Na sua casa não, vou falar de um barracão, porque essa carga aqui vai ser um pouquinho grande. Então eu puxei uma ligação bifásica de 220, eu vou ter ali entre fase e neutro, eu vou ter 220 volts. Se eu pegar entre o neutro e a última fase, também vai ser 220. Com isso eu vou ligando e não vou sobrecarregando o mesmo fio, que é o que eu já falei. Mas se eu ligar entre duas fases, aí eu vou ter uma tensão de linha, né? Uma tensão de linha, aí vai para o nosso cálculo, que é 220 cada fase vezes a raiz de 3, e 220 vezes a raiz de 3 vai dar uma ligação de 380 volts. Aí então você pode ter ligação de 220 e ligação de 380. Não é muito viável ter isso em casa, é uma potência um pouquinho forte para você usar no dia a dia, né? Então isso aí vai mais para o barracão. Inclusive, eu vou mostrar agora, imagina que você tenha lá no seu barracão um motor trifásico. Ah, mas por que você tem que ter um motor trifásico? E o motor trifásico é ligado aí nos 220, ele trabalha com 380, mas se eu instalar 3 fases não vai dar um neutro? Mas é que o motor trifásico, ele é defasado dessas fases aí da usina. Ele é defasado entre 20 e 30 graus, ele não bate certinho, ele não está em sincronia. E essa falta de sincronia é que vai fazer o motor girar e ter o torque máximo dele aí, isso é muito legal. Então o motor trifásico ele é utilizado quando você precisa de uma potência muito grande, uma coisa muito forte. Aí você faz a ligação com o motor trifásico, tá? O motor trifásico ele vai usar esses 3 fios nele e não vai dar um neutro dentro dele não. Esse neutro é criado lá no transformador. Dentro dele ele está defasado da defasagem que já existe no sistema trifásico da distribuidora de energia aí. E essa defasagem é que vai dar a potência aí no motor, vai fazer o bichinho girar gostoso aí, né? Então vamos dar uma olhadinha, ó.
Se eu tiver, então, nesse caso, trifásico, de 220 e um neutro, o que eu vou ter aqui, ó? Se eu ligar fase com neutro, eu tenho 220 volts. Se eu ligar fase com fase, aí eu vou ter 220 raiz de 3, 380 volts. Se eu ligar fase com fase, 220 raiz de 3, 380 volts. Se eu ligar fase com fase, 380 volts, que é 220 vezes raiz de 3. Sempre vai dar 380 volts a tensão de linha quando você liga fase com fase, quando as fases têm um total de 220 volts, tá? Mas no motor trifásico, você não vai ficar ligando uma fase, outra fase. O motor trifásico, você vai ligar as 3 fases nele e a própria ligação do motor, que já é em defasagem de 20, 30 graus em relação à defasagem da linha, vai fazer ele girar. Mas por que eu tenho que ter motor trifásico? Por que essas 3 fases? Por que os 220? Por que os 380? É que o motor trifásico tem algo bem interessante no torque dele. Primeiro que o motor trifásico, você não precisa de ter muita velocidade nele para ele ter força. A baixa rotação ele já tem o torque máximo dele. Então o torque de um motor trifásico não precisa de você acelerar no último para ele ter a força total dele. Ele pode estar em baixa rotação ali que ele já tem um torque total, porque as 3 fases ali estão defasadas em relação à defasagem da linha, que chegou até ali, né? Que vai fazer ele girar em torque máximo. Ele pode ser um motor mais leve, porque ele não exige tantas peças dentro, né? Que é só uma defasagem trifásica. Então ele tem muitas vantagens em relação ao motor comum. Então quando é que você usa a ligação trifásica? É quando você precisa de ligar um motor trifásico de alta potência, de muita força, e que ele exige 380 volts e que tem que ser trifásico ali. Então você vai ter um sistema trifásico nesse motor aí. E aí você vai ter que ter uma ligação trifásica de 220 volts. Tranquilo, pessoal? Entenderam o que é monofásico, bifásico e trifásico? Tem muitos alunos que perguntam para mim, monofásico é um fio, bifásico é 2 fios, trifásico é 3 fios? Não, agora você observou que monofásico é uma fase e um neutro, bifásico é 2 fases e um neutro, e trifásico é 3 fases e um neutro. Sempre lembrando que para calcular ligação de fase com fase, multiplica-se pelo número mágico que eu já calculei em aulas passadas, que é a raiz de 3. Um abraço a todos, pessoal, tudo de bom e até... Um abraço a todos, tudo de bom e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!